Boa noite, ouvintes. Estamos no ar com o programa Vereda de Luz. Estou aqui com o Pai Getúlio de Xangô. Boa noite, Pai Getúlio. Boa noite, Mãe Denise. Boa noite, Pai Rafael. Boa noite, Pai Cristiano. Pai Edmilson. Boa noite, Anne de Ogum. Também estamos aqui com nossa visita aqui, o Edmilson, da Central dos Ogãs. Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos. Né? É mais uma noite para a gente ilustrar aí na Rádio Vereda. Pode começar, Pai Getúlio. Pode começar o senhor, Pai Getúlio. Pode falar o seu tema de hoje. Boa noite, amigo ouvinte, irmãos de fé. Estamos iniciando mais um dos nossos encontros de toda quarta-feira para aquele bate-papo, sempre falando de Umbanda. Hoje falaremos sobre um tema que pode até levantar polêmica, ser mal entendido ou mal interpretado. Mas como não sou de me omitir, resolvi falar a respeito, colocando o meu ponto de vista sobre o assunto. Por isso, hoje, falaremos do sacerdócio umbandista. O vocábulo sacerdote vem do latim e significa representante do sagrado. O sacerdote é aquela pessoa preparada e autorizada para dirigir ou participar de rituais sagrados dentro de uma religião em particular. Ele tem também autoridade ou poder de administrar os ritos religiosos. Dito isso, fica claro que o sacerdote é um cargo totalmente envolvido com o sagrado, impondo ao sacerdote uma responsabilidade gigantesca e exigindo uma consciência profunda da grandeza que o cargo requer. Podemos afirmar que o sacerdócio é um chamado do divino para uma missão sublime de dedicação, de entrega e até de renúncia daqueles que verdadeiramente abraçam essa missão. E não tem como ser diferente. Afinal, todo sacerdote é o pastor do seu rebanho e, portanto, o responsável por cada membro da sua congregação. Obviamente, ele torna-se um ícone dentro da instituição, mesmo quando existem outros sacerdotes mais antigos ou de maior expressão, dentro de uma escala hierárquica, chegando até ao sumo sacerdote, o que é muito comum na maioria das religiões. Como na Umbanda não é diferente, temos várias correntes doutrinárias que adotam a prática de rituais iniciáticos na formação de sacerdotes, que são os pais e mães espirituais, pais e mães pequenas. Inegavelmente, esses cargos ocupam posição de destaque, principalmente dentro da sua instituição, fazendo despertar muitos sentimentos em todos os envolvidos. Aí é que mora o perigo. Isso mesmo. E sabem por quê? Porque o ser humano confunde esses sentimentos e acaba sendo tomado pela necessidade de notoriedade, de se tornar importante dentro da comunidade, sendo a iniciação entendida como o caminho mais curto para esse objetivo. Dentro desse contexto, vemos cada vez mais médiuns buscando a iniciação de forma precipitada e, o que é pior, com a conivência dos dirigentes das casas. Em certos casos, por não observarem criteriosamente a real necessidade da iniciação do médium. Em outros, porque o próprio dirigente se perde na vaidade, buscando a autoafirmação, na tentativa de demonstrar o seu valor e a sua importância e a sua competência àqueles com quem convivem. Assim, entendem que quanto mais filhos coroados tiverem, mais importantes se tornam. Com isso, vão largando filhos espirituais pelo mundo, sem o menor critério, sem preocuparem-se com a verdadeira formação e preparação desses filhos. Nesse contexto, muitos desses filhos só almejam a coroação com o objetivo de colocar estrelas nos ombros e se insurgirem na comunidade em condição de destaque, o que é mera ilusão, pois ninguém se sustenta como tal, sem a devida preparação, descobrindo muito rapidamente que seus objetivos
não foram alcançados. Diante dessa constatação, ou do anonimato inevitável, decepcionam-se e desgarram-se por completo dos propósitos preconizados pela Sagrada Umbanda. E com isso, buscam muitas vezes amparo em outras correntes doutrinárias. Pior ainda, são aqueles que, após a coroação de iniciação, decidem assumir a condição de pai ou mãe espiritual e partem para a carreira solo, abrindo suas próprias casas sem ter ainda um mínimo de compreensão e maturidade para tal exercício. Acontece que o verdadeiro sacerdote não é aquele que se inicia, pura e simplesmente. Pois antes de ser médium, é preciso ser espírita. E antes de ser sacerdote, é preciso servir a Deus. É preciso muita dedicação aos trabalhos dentro da seara umbandista, servindo a Deus, aos orixás e às entidades. E esse serviço traduz-se em servir aos seus semelhantes, dedicando-se à causa dos mais necessitados, seja de que ordem for essa necessidade. Há que se destacar também os trabalhos espirituais e materiais da casa, esmerando-se no cumprimento de todas as tarefas, por mais insignificantes que possam parecer, exercitando humildade e simplicidade, no ato de primeiro servir para depois ser servido. Abro aqui um parênteses para esclarecer que dentro de uma casa espírita não há tarefa menor ou menos importante. Todas são parte integrante de um todo, sem o qual a caridade inviabiliza-se pela falta do perfeito funcionamento de uma engrenagem maior. Mas voltando ao assunto, há quem conteste os rituais de iniciação. São contra esse tipo de ordenação dentro da Umbanda. Certa vez, inclusive, um amigo me fez o seguinte questionamento. O Zélio foi iniciado? Passou por qualquer ritual dessa natureza ou algo parecido? E eu respondi que não. E disse, o Zélio não foi iniciado, ele foi escolhido. Deu início ao que temos hoje. Justamente por isso, devemos honrá-lo e respeitá-lo. E entendemos que, lutando para manter a Umbanda uma instituição organizada, estamos demonstrando honra e respeito ao nosso mestre e anunciador da nossa amada Umbanda. Então, se pretendemos que a Umbanda seja uma instituição minimamente organizada, no que pese a tenra idade de apenas pouco mais de um século, o que faz dela um embrião diante daquelas religiões já milenares, devemos respeitar uma ordem instituída, mesmo que essa ordem seja distinta em cada corrente doutrinária da Umbanda, que hoje manifesta diferentes formas de culto. Baseado nessa filosofia, eu sou defensor dos rituais iniciáticos e do cumprimento de todo o contexto que envolve cada fase de formação de um sacerdote ou de uma sacerdotisa, até alcançarem o patamar de pais e mães espirituais e, posteriormente, dirigirem suas próprias casas, devidamente preparados no que concerne aos conhecimentos necessários nos aspectos sagrado, religioso, moral, social e educacional, bem como a devida maturidade para tratar com o sentimental e emocional de todos que necessitarem do seu amparo e orientação. Bem, por hoje ficamos por aqui, mas na próxima semana tem mais. Não esqueçam, quarta-feira, 6 de abril, às 20 horas, temos mais um encontro marcado. Antes de me despedir, quero aproveitar para mandar um beijo no coração da minha filha, Bruna Carvalho, que ontem completou 19 aninhos. Que nosso Pai Oxalá continue te abençoando com muita saúde, paz, prosperidade e uma vida longa e feliz. Tudo de bom para você, Bruninha de Ançã. Por oportuno, aproveito também para dar as boas-vindas ao nosso irmão Pai Cristiano do Oxóssi, que hoje estreia no programa.
É uma grande honra tê-lo no nosso time, meu pai. Que Pai Oxóssi lhe oferte toda a sorte do mundo. E continuem sintonizados na Web Rádio Sena, ouvindo o programa Vereda de Luz, porque na sequência teremos Mãe Denise falando das 7 linhas da Umbanda. Tenham todos uma boa noite e que Pai Oxalá os abençoe. Boa noite, ouvintes da Rádio Sena. Aqui quem fala é Rafael Tcholissar. Uma satisfação imensa estar novamente aqui com você no programa Vereda de Luz. Hoje, a entrevistada da noite, uma bela mulher, né? Uma mulher de Logum Edé, né? São de prosperidade, riqueza e fartura. Kediane Tilogum, da Nação Quito. Convidei ela não só por causa da parte espiritual, mas por causa dos trabalhos que ela faz com a dança e etc. E hoje eu vou ouvir um pouquinho da história dela e eu espero que vocês gostem. E é isso. Vamos lá. Boa noite, Jeante. Tudo bem? Boa noite todo mundo da rádio. Boa noite aos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Nada. Obrigado a você por ter aceito, né? Que a gente às vezes faz convite, pessoas não aceitam. Não sei se é um ar de superação ou soberba. Vamos começar assim. Eu queria que você me contasse um pouquinho, você já falou pra mim, mas eu queria que você me contasse como você se iniciou nessa vida espiritual, quem te apresentou e como. Bom, primeiramente eu não me iniciei na vida espiritual não tem muito tempo. Eu tenho uma herança espiritual, né, de família mesmo. Meu pai carnal, ele é umbandista há 52 anos. Hoje não está mais na Umbanda, entrou para a igreja evangélica, mas por questões pessoais dele. A minha mãe é iniciada no candomblé, mas antes de ser de candomblé, ela também seguia somente a Umbanda. Hoje ela segue os dois, até porque eu acredito que Umbanda e candomblé não caminhem separados, caminhem juntos, porque um complementa o outro e assim vice-versa. Eu acho que de certa forma, na minha opinião, é errado alguém chegar a falar que a Umbanda vive sem o candomblé vive sem a Umbanda. Eu acredito que é tudo uma coisa só, porque todos nós estamos aqui por um único propósito, que é a veneração e o segmento de orixá. Seja ele Umbanda ou candomblé, tanto é que eles têm o mesmo nome, então para mim é o mesmo segmento. A mesma crença, só que vista de maneiras diferentes. Eu, com mais ou menos uns 10 para 12 anos, ou até mesmo antes, tem bastante tempo, eu não me recordo, eu já fui em alguns terreiros de Umbanda, de candomblé, né? Mas eu acabei conhecendo mesmo o candomblé na casa de um zelador que para mim é uma pessoa querida, hoje me viu crescer, o senhor Dr. Murilo de Xangô, de Aganju, né? É um pai de santo de Gê de Marri. E foi lá que eu conheci o candomblé e realmente tive vontade de entrar para a religião, seguir de verdade, tanto a Umbanda quanto o candomblé, porque na casa dele se toca os dois. Então eu aprendi a cantar, a dançar, a respeitar primeiramente, que eu acho que o principal da nossa religião hoje é o respeito. O que está faltando em muita gente ultimamente é respeito pela religião. Não só pelas pessoas, e também pela religião. Que a nossa religião ela é muito bonita. A Umbanda, para mim, até porque o meu parente fez parte diretamente do fundamento da Umbanda. Eu sou neta de Oscar de Marcenes, que esteve presente e contribuiu diretamente para a Umbanda se firmar. Estava junto com o fundador. Esses registros foram passados pela minha avó, que Deus a tenha, não está mais aqui, enfim. Então eu acabei seguindo essa parte, né? Passei por vários barracões. A história é longa. A história é bem longa. Passei por vários barracões, porque minha mãe ela acabou seguindo alguns barracões, por questões pessoais também acabava não ficando, enfim, aquela história que a gente já conhece. Mas eu segui apenas um barracão. Com 15 anos de idade eu fui suspensa, EQED, por um orixá chamado Ossan, da minha saudosa mãe, que Deus a tenha, Shirley de Jesus, que era conhecida como Mãe Folha.
e segui a casa dela durante muitos anos, acabando que ela fez a passagem e não me confirmou EQED para o santo dela. Uma série de fatores acabou impedindo isso. Então eu acabei encontrando o meu atual zelador de santo, Marcos da Oxum, e Leaxé e Odelmin. Vocês até estão convidados, porque em breve eu vou tomar a obrigação, gostaria muito da presença de todos, ficaria muito feliz. E desde então eu não saí da casa, né? Estou na minha casa. É uma casa que segue Umbanda e Candomblé. Eu acho que a maioria das casas deveria fazer isso também, porque, como eu falei no início da conversa, a Umbanda não vive sem o Candomblé, e o Candomblé não vive sem a Umbanda. Até porque um zelador de santo que diz que não segue a Umbanda, ele cultua Exu. Então ele cultua Umbanda. Um umbandista, uma hora ele vai precisar fazer santo. Então não pode dizer que também, talvez não esteja na missão dele, mas se tiver uma hora ele vai precisar fazer santo. Então eu acho que um não caminha sem o outro. É uma religião só, uma religião muito bonita. Eu acho que deve sim caminhar junto, né? Inclusive recentemente eu estive naquele programa, no evento que teve em São Gonçalo, no Espaço São Jorge. Vocês estavam lá, né? Foi até onde eu conheci vocês, enfim. E eu estava participando com um grupo de dança que eu faço parte hoje, que é o Boemia Carioca. Eu comecei os trabalhos esse ano, tive o prazer de ser convidada pelo Jeff Duarte, que faz um trabalho cultural maravilhoso na questão de resgatar essa boemia que não se vê mais. É uma boemia não só na parte espiritual, e sim também pela parte cultural, a força feminina, a educação que não se vê mais, que só os antigos falam, né? Hoje em dia não existe mais um boa noite, os cavalheiros, né? Hoje em dia você não vê mais isso. O que você vê é falta total de comprometimento, de educação, enfim, de moral, principalmente. Então, eu acho que eu me interessei pelo esse trabalho dele. E acabei sendo convidada para participar num evento que teve, que foi o início do Boemia Carioca em janeiro. Participei representando a Rainha das Sete Encruzilhadas. As fotos estão até no Facebook, na página, né? Quem estiver interessado pode procurar. Então, na minha página também, a modelo Giane Marcene está lá. E feito esse trabalho, ele me convidou novamente para participar, né? No Encontro de Irmãos de Axé, eu acabei fazendo a Maria Navalha. Lembrando que eu não sou a Maria Navalha, eu não sou a personagem. Eu não sou a representante da personagem. Eu fiz apenas naquele dia, mas eu represento a malandragem, né? Eu sempre fiz esse tipo de trabalho representando a malandragem feminina, que eu acho que o malandro não é só o homem, existe a mulher malandra, a mulher que é sensual, a mulher que dança, ela se insinua, mas ela não é vulgar. Ela sabe sensualizar, ela é mulher, mas ela não deixa de ter a malícia que muitas mulheres na época acabavam tendo, não eram bem vistas, mas que hoje em dia se faz necessário você ser dessa maneira. Enfim, um pouco da minha história, é um pouquinho longa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Fica à vontade. Eu queria que você, assim, me respondesse com sinceridade o que você pensa. Pela idade que eu tenho, pela sua idade, nós somos jovens. Não falando que Getúlio é velho, não. Nós somos jovens e a gente começa a observar que o Candomblé contra a Umbanda, hoje, ela é muito mistificada. Se tornou uma mistificação de coisas. Se tornou uma indústria. Então eu queria saber de você, que é um questionamento que eu sempre levo para todos os lugares e pais de santos que eu conheço. Eu sempre debato isso, porque eu sou apontado hoje, né? Eu participo de várias assembleias, várias coisas. Eu sempre sou convidado pela bandeira que eu levo, tá? Eu tenho um conhecimento assim, não vou dizer que eu tenho um conhecimento que Getúlio tem, cada um tem um conhecimento. Com certeza. Mas eu estudo muito, eu pesquiso, eu vou na casa dos pais de santos, eu busco sempre a raiz, eu tenho muita coisa que eu carrego, e se você for na minha Umbanda, você vai entender. Por isso que eu acho que minha Umbanda vive lotada e as pessoas sempre falam bem. E eu sou sempre apontado por ser jovem. E sempre dizem assim, a juventude hoje é a salvação ou é o término daquele amor que existia dentro da religião? Porque a gente está vendo cada vez mais os pais de santo antigo fazendo besteira e os jovens estão se espelhando nessas besteiras. Sim. O que você acha?
que a juventude vai salvar, vai resgatar isso? Ou vai afundar cada vez mais? Então, isso é um campo minado para você opinar. Eu vou dizer o que eu acho dentro desse tempo que eu tenho 28 anos. Então, vamos colocar assim que eu tenho basicamente 15 anos na espiritualidade, sendo que 4 de iniciada. Vou completar 4 anos de iniciada agora em agosto. Mas acompanhando a espiritualidade umbandista e candomblessista são 15 anos. Eu digo para você, depende muito da criação que o jovem tem. Eu conheço e tive, infelizmente, um exemplo recente de uma zeladora, também não convém falar o nome, ela tem 21 anos de santo feitura, candomblé, e vira nos guias de Umbanda desde os 9 anos de idade. É uma mulher que passou por várias casas, teve bons ensinamentos, porque inclusive eu sou amiga de uma das zeladoras dela, e é uma zeladora, também não vou falar o nome porque as pessoas vão acabar associando o nome à pessoa, mas é uma zeladora que tem mais de 40 anos de Umbanda. A casa é uma casa de axé, é uma Umbanda muito bonita, assim, quando tiver também eu vou perguntar a ela se eu posso convidar vocês, com certeza ela vai estender o convite a vocês, é uma mulher muito idônea, leva a casa dela de Umbanda e candomblé com o amor, o carinho e o respeito que deve levar. Então, é uma casa que tem hierarquia, então eu não acredito que aquela mulher forneceu maus exemplos para esta filha. Esta filha, como o Getúlio falou no texto dele, ela teve vaidade. Ela quis passar o carro na frente dos bois. O que acontece muito hoje em dia. Eu conheci recentemente um outro exemplo em que um bom zelador de Umbanda, é um bom zelador, eu estou conhecendo ele tem pouco tempo, mas eu já vi que ele é um ótimo zelador de Umbanda, um homem muito espiritualizado. Ele tem um exemplo próximo dele de vaidade, de uma pessoa que abriu um barracão que não tinha necessidade de abrir, ou talvez tivesse, mas não tenha preparação. Então eu acho, uma vez eu disse para o meu zelador de santo assim: meu babá, eu dou graças a Deus que eu sou uma EQED, porque já haviam me dito, quando criança, que se eu não viesse EQED, eu viria zeladora, porque um cargo eu teria que ter. Existe muito isso dentro do candomblé, né? E eu me desesperei, porque eu nunca quis ser zeladora de santo. Não por não achar bonito, e sim porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu como EQED, eu tenho meus filhos pequenos que eu recebi, foi presente de orixá. Agradeço, amo todos. E para mim são uma responsabilidade muito grande, né? Apesar de uma EQED, ou até a mãe pequena, ela não tem aquela participação tão ativa na iniciação de um Iaô, mas qualquer, vamos botar assim para vocês entenderem, qualquer obi que você pega ou qualquer vela que você acende é uma responsabilidade que você está tendo com aquela vida. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu nunca quis isso. Então, eu acho que o zelador de hoje, seja ele jovem ou velho, se ele segue à risca aquilo que o seu mais velho realmente passou para ele, né? Ou mesmo que ele não siga à risca, mas que ele siga o seu coração, sempre entendendo que ele tem uma vida, aquilo ali não é uma brincadeira, aquilo ali não é um bonequinho que ele pega e ele vai fazer joguete, não, aquilo ali é uma vida. Se procurou ele, por exemplo, você é um zelador novo. Se os seus filhos te procuram, eles não vão à toa. Eles te procuram porque os guias espirituais deles guiam eles até você. Se guiam ele até você, é porque luz você tem. Então eu acredito que, mesmo você sendo jovem, e se a sua casa vive cheia, você tem algo de bom para oferecer. Então, os jovens que hoje têm algo de bom para oferecer são sim o futuro da nossa religião. Quer fazer alguma pergunta, Getúlio? Não? Eu já percebi pelas fotos que eu vi no seu Facebook, por pessoas em comum que a gente tem, já me falaram que você visita bastante casas, né? Isso. É uma pessoa
que é fluente em várias casas. Eu queria que você me colocasse para mim o ponto. Até onde está chegando a vaidade das pessoas? Até onde? Passou só de roupas, passou só de colares, passou de sentar na cadeira. Eu queria que você me colocasse assim, em posições, logicamente sem citar nomes. Mas assim, eu comecei a observar que hoje você chega num candomblé e antigamente tem que dobrar couro porque o mais velho chegou. A pessoa faz questão, né? Aí já hoje vem com a em mãozinha. dia... É. No dia que eu for, eu tô pra ir na casa do Até Murilo, você vai ver, eu não gosto. Ele me conhece, ele sabe que eu não gosto muito. Ele pode fazer, porque a doutrina dele de fazer, que ele é um zelador muito idôneo, pra mim é outro zelador extremamente idôneo. Onde eu conheci nunca mudou. O meu conceito em relação a seu Murilo nunca mudou o meu conceito em relação a ele. Pra mim é uma pessoa extremamente idônea dentro do santo. Mas eu acho que hoje o maior ponto de não é só a roupa. A roupa é óbvio que hoje em dia qualquer pessoa quer se vestir muito bem, né? Quer chamar a atenção. Eu confesso que quando eu estou numa roda de candomblé ou de umbanda, eu gosto de me vestir bem. Então eu não me visto bem pra chamar a atenção. Eu me visto bem porque eu gosto, eu acho que o meu orixá merece. Que eu me vista bem pra ele e não pras pessoas. Infelizmente isso acaba sendo interpretado de uma maneira diferente. Mas exemplos que eu tenho hoje em dia são exatamente assim. Vou falar dentro do candomblé, que é onde eu tenho mais exemplos negativos, tá? Você é um bandista, você não é iniciado. Eu acabei de fazer santo, então eu sei mais que você. É assim que funciona hoje. Infelizmente, mal sabem eles que eles foram iniciados agora. Acho que eles não sabem de nada. Às vezes até o pai de santo que iniciou ele está aprendendo ainda. Quem sou eu? Eu sou uma EQED que vou fazer 4 anos de santo. Eu não sei de nada. Eu estou aprendendo. A cada dia eu aprendo mais. Meu companheiro hoje, Wagner, né? Vocês conhecem. Ele não é iniciado. Mas ele tem tanto para me ensinar. É tanto que ele me ensina, o pai dele me ensina, a mãe dele me ensina, e ninguém é iniciado no candomblé. Então são pessoas extremamente inteligentes. Assim como o meu filho. Eu tenho um filho que foi iniciado há pouco tempo. Ele sabe mais do que eu dentro do candomblé, porque ele convive lá, ele está lá. Ele, por ele ser novo, não trabalhar, ele está lá, direto. Ele tem uma disponibilidade maior de aprender. Então eu acho que a nossa religião, ela não tinha que se resumir à vaidade. Ela tinha que se resumir, sim, à irmandade, amor. Que eu acho que orixá é amor, é carinho, é dedicação, respeito, principalmente. Então, eu acho que hoje o princípio da maior banalização, né, da religião hoje é a vaidade desmedida das pessoas em relação a tudo, roupa, colar, cadeira, dobrar couro. Eu fui na casa de um zelador de santo, em São Gonçalo. Ele é muito conhecido. Não vou citar o nome dele porque eu não conversei com ele, que eu viria aqui, então acho que talvez ele não goste, eu gosto, enfim. Mas eu fui uma vez na casa dele, sou muito bem tratado quando vou lá, tenho muitos anos que eu não vou lá. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Um anfitrião de primeira. Sempre falo muito da casa dele quando eu vou. Na casa dele é um zelador. Nossa, pra mim, a sala de candomblé dele é maravilhosa. É linda, animada, é bonita, é respeitosa, é hierárquica. E ele se impõe muito bem. Então, eu cheguei na casa dele. Nesse dia eu não tinha ido paramentado. É muito raro eu ir numa casa de candomblé, pelo menos sem um pano de cabeça. Eu sempre boto pelo menos um pano de cabeça. Foi assim que eu aprendi pela minha mãe. Então, nesse dia eu acabei vindo de uma festa de aniversário da minha mãe, carnal, não deu pra colocar um pano. Cheguei lá a pedir desculpas a ele, porque eu não estava devidamente arrumada, enfim. Fui muito bem tratada por ele. Cheguei na casa dele e ele pediu que os filhos dele botassem uma cadeira para eu sentar. Eu agradeci, sentei. E chegaram 2 zeladores. Eu percebi que era zelador pelo ungeve no pescoço, pela conta de grau, que não era nem um pouco discreta. E eles ficaram extremamente chateados
porque não dobraram couro para eles, porque não deram a cadeira para eles sentarem, tá? Ressaltando que a casa já estava extremamente cheia, né? Como volto a dizer, é um zelador que é muito bem quisto em São Gonçalo. Então eu acho que esse tipo de coisa é desnecessária, né? Podia ter sido eu, como podia ter sido outra pessoa a ser bem tratada. Mas se não tem vaga, se o zelador veio falar comigo, agradecer pela presença, aquilo dali já tem que me bastar. Eu não tenho que ir para sua casa esperando que eu vá ser tratada como uma rainha. Eu tenho que ir para sua casa esperando que eu vá ser bem tratada, não sendo bem tratada como uma rainha, né? O mínimo que a gente pede é uma educação. Boa noite, Jeane, tudo bom? Muito obrigado pela sua presença. Babá, obrigada eu pelo seu convite. Isso para mim já me basta. Eu acho que deveria bastar para todo mundo também, mas isso não acontece. Isso é isso que realmente vai desanimando a gente de muitas coisas, né? Enfim. Quer fazer alguma pergunta, Getúlio? Getúlio, pode falar, Getúlio. Não, eu queria fazer uma pequena parte aí a respeito dessa questão da indumentária, né? Do vestir, do se vestir bem. Eu acho que essa questão é tal como a gente vai a um casamento, a gente vai a uma festa, a gente procura se vestir bem, se vestir elegantemente. Com certeza. Eu acho que na religião, principalmente por adoração, né, por amor ao orixá, a gente deve se vestir bem. Sim. A questão é o exagero. Eu acho que a raia da vaidade está a partir daí. A gente tem visto coisas por aí que são assustadoras. São surreais. Eu vi uma Oxum vestida que parecia uma destaque de escola de samba. Eu fiquei apavorado. Uma maquiagem pesadíssima. Eu falei, pelo amor de Deus, maquiagem? Gente. Sabe? Como assim maquiagem? Toda maquiada. Maquiagem? Maquiada. Um vestido amarelo, ouro, troço, mas tanto pendura o calho. Era uma verdadeira destaque de escola de samba. Aquelas que vão lá em cima no queijo mais alto do carro. Sabe? Isso é que... Isso é que desanima muito. Sabe? Eu acho que depõe contra a religião. Sabe? Denigra a imagem. Acho que esse exagero... E a gente está vendo isso por aí. Se você se inteirar pelo Brasil inteiro, estão acontecendo coisas assim pavorosas. Pavorosas. Eu participo de um grupo muito grande, que é de São Paulo. Eu sou até um dos administradores desse grupo. E tem muita gente do Brasil inteiro. Então a gente vê coisas assim, de tudo que é canto. E a coisa está ficando feia. Pavoroso. Essa preocupação eu vou dizer para o Rafael é bem fundamentada. Com certeza. Eu vou dizer para você o seguinte. Existem hoje... situações que eu passei recentemente são os zeladores de Umbanda e Candomblé que hoje visam muito dinheiro. Eu acho assim, só para vocês tentarem entender o que eu quero passar, pode ser que eu seja mal interpretado. Um padre, ele não trabalha, ele vive para a catedral, certo? Então é normal que uma parte daquela renda vá para o sustento dele. Sustento comida, sustento transporte, sustento vestimento, que seria a batina. Então, ao meu ver, isso não é errado, porque ele é um servo do povo. Um pastor, por muitas vezes, também recebe, porque alguns pastores não trabalham, alguns pastores vivem para as suas ovelhas. Então, ao meu ver, tá? Também não é errado que uma parte daquele dízimo seja direcionada para o sustento dele. Tem zeladores que vivem do santo. Existem zeladores. Também não é errado. Às vezes é a missão que a pessoa tem nessa terra de viver do santo. Então não é errado aquele zelador ele cobrar determinado valor, até porque eu não cobraria. Mas quem sou eu para julgar alguém? Existem pessoas e pessoas. Eu não cobraria. Na casa em que eu segui, que foi da minha saudosa mãe Shirley, não se cobra nada. É caridade. A casa de Oxalá é caridade. O que você deve levar é uma vela, porque foi assim que eu aprendi. Você quer uma consulta com uma pombagira, se eu estiver errado, o senhor que é mais velho que eu pode me corrigir. Você leva uma bebida ou cigarro da pombagira.
Você quer uma consulta com o seu preto velho, o vovô, você leva o vinho do vovô, o cachimbo do vovô, né? O fumo. Você quer uma consulta com o seu pena branca, que é o caboclo do meu pai, você leva o vinho do caboclo, um charuto pro caboclo. Hoje em dia, a consulta com pombagira é R$100. Hoje em dia, uma consulta, uma reza de vovô, além de você ter que levar o vinho, você ainda leva um dinheiro. Então, isso para mim não tá certo. Eu, Jeane, não acho isso certo. Eu acho isso erradíssimo. Mas, volto a dizer, quem sou eu para julgar? Cada um com o seu cada um. Mas eu acho que hoje, o que está denegrindo diretamente a nossa religião é a vaidade e a ganância do ser humano. Porque essa vaidade, como o senhor citou, Mãe Oxum, gente, vamos puxar em algumas fotos antigas, eu também pesquiso muito. Gosto muito de pesquisar. E alguns mais velhos dizem que a Orixá Iabá nem brinco colocava, no máximo uns 10 no braço. A pombagira de antigamente, ela não usava corpete, ela usava aquelas blusas que é meio cigana caída, uma rosa. E quando ela era muito vaidosa, ela usava um monte de rosa no cabelo. Isso é o pessoal bem da antiga mesmo. Muito mais antigo, às vezes até antes de eu nascer. Isso, pareciam espanholas. Porque até então Maria Padilha, ela é uma espanhola. É a pombagira mais antiga, ao meu ver, da Umbanda. A origem da falange é na Espanha. Então... Entendeu? Isso. Então, eu acho que isso que eles fazem hoje em dia... primeiro que eu não concordo de candomblé. Eu já conversei isso com diversos zeladores, amigos meus. Eu não concordo que candomblé você tem que botar baiana. Eu não concordo. Por quê? Se você for buscar a origem da religião africana, que nós descendemos de uma religião africana, nós cultuamos deidades, nós cultuamos orixá. Se você for na tribo de Oxum, você vai ver que lá eles não usam baiana, eles usam um pano da costa, um torso muito bonito para iniciar as suas e a hoje. Verdade. Você vai na tribo de Ogum, você vê que os iniciados de Ogum, eles não têm aquele montoeira de louça que eles pedem hoje, eles têm uma ferramenta. Então, se você for seguir realmente se você for por essa parte, esse segmento, você não segue mais o candomblé de hoje em dia. Você não segue mais. Porque a vaidade, ela tomou conta de uma maneira escabrosa. E faz você realmente você desistir, você querer desistir de uma vez por todas do candomblé no Brasil. Isso faz. Se não é a tua fé, o teu coração, que o orixá realmente se mostra presente, como já se mostrou, você desiste. Eu vou botar uma passagem que eu tive em agosto do ano passado. Eu fui pra Bahia com meu rombono, Fernando de Olissar. A gente foi no Rontologia, né? Muito se ouvia aqui Rontologia, povo africano, não sei o que, aquela. Fomos, né? Meu pai me arrastou, que eu tô com ele pra tudo. Nós somos igual um encarne. Eu acho isso muito bonito. Chegando lá, eu fiquei com o pensamento de como eles vão me enxergar, né? Louro, carioca, tá querendo o que aqui na Bahia? Ainda mais no interior da Bahia. E eu já tava meio... Eu já tava meio, sabe, com essa vaidade do candomblé. Eu mesmo por ser iniciado tava me perguntando. Tanto que eu tinha até dito pro meu rombono. Ele diz, você vai ter que ter casa de candomblé. Eu falei, não quero. Que o Lissá me perdoe, mas eu não quero. Sabe por quê? Porque eu não quero bater palma pra um palhaço. Eu não vou no circo porque eu não gosto de palhaço. Então eu não vou bater palma pra palhaço. Porque se eu fizer igual, tudo esses anos que eu venho falando aqui com você nesse exato momento, não tá valendo de nada. Eu tô sendo falso comigo mesmo. Eu sempre falo, você tem que fazer o que prega. Se você prega aquilo, você faça aquilo. Não importa o que vão pensar de você. Você tem que ter uma verdade. E lá, quando eu cheguei lá, os santos, os voduns, vestidos numa simplicidade, pessoas de 60 anos de iniciado, com 21 anos arriado e os outros anos todos de boris dados, sentado no chão comigo, comendo na mão. Esse não tinha diferença. Esse é o verdadeiro candomblé. Porque eu era o mais novo e porque eu era do Rio. Não.
sabe? Conheci Gaiacu Regina, de eu sentar assim e botar minha cabeça no colo dela. Ela nunca tem me visto, mas ela é minha avó. Então ela me tratou como neto. Não tinha diferença pros outros baianos, porque eles eram negros e nós dois éramos brancos, sabe? O santo chegava, quando o Vodum... Eu lembro pouco que eu fiquei 3 dias virado de santo, que lá na Bahia, assim, fica direto. Eu lembro que o pouco que eu tive ali no convívio, o Vodum descia, era o Vodum. Tudo que o Vodum quisesse, ele fazia e era primeiro o Vodum. A Ezequiel, os Ogãs saíam, largavam tudo pra ir lá botar um pano no pai. Todos batiam cabeça, todos tomavam benção, todos sentavam pra ouvir o Vodum falar, sabe? E o que a gente não vê aqui é isso, sabe? As pessoas hoje são mais do que os orixás aqui no Rio de Janeiro. Querem ser mais. Tá? Eu tenho um porém, né? Que eu fui uma vez na casa de uma pessoa e eu cheguei lá, eu não vou em candomblé da casa de ninguém. Não, eu tenho essa coerência comigo. Não, porque eu sou novo de santo, então eu não vou pra casa dos outros pra ficar virando de santo. Tem que ir acompanhado do né? seu pai. E eu também não gosto de ir pra casa das pessoas. E eu vi, é da nação, nem vou citar qual é a nação, mas assim quando eu falar vocês vão entender. Os orixás chegando e batendo cabeça para as pessoas. Aí eu não conheci, primeira vez que eu tinha ido nessa nação. Gente, coisa estranha. Uma divindade batendo a cabeça para uma pessoa que é pecadora, suja, falsa. Daí, milhões de coisas. Eu fiquei abismado com aquilo. Tipo, na hora eu levantei e falei pra pessoa: você vai ficar aí? Vou, eu tô indo embora. Por quê? A casa é tão linda. Não, pode ser tudo bonito, mas eu não admito. Sabe? Eu trato até o caboclo, como você falou, preto velho, pra mim é em primeiro lugar. Sabe? As pessoas hoje, elas não são tementes. Se o Exu desce e fala não faça, ela faz. Sabe por quê? Porque ela acha que acender uma vela e botar um charuto no dia seguinte, o Exu vai ficar quieto. Sabe? Eu sou muito temente. O meu caboclo falar pra mim, não vai fazer, eu não faço. Se ele mandar eu pular da ponte de Niterói que eu vou sobreviver, eu vou pular. Você vai ver amanhã a notícia do jornal do maluco pulando. Porque eu sou assim. E é isso que tá faltando hoje. Foi exatamente o que você falou no início. O candomblé, ele está perdido. Ele está, no momento que se encontra, ele está perdido. Não por todos, lógico, que a gente sabe, uma grande maioria está perdido. Sabe por quê? Foi o que você falou, exagero de vaidade. Eles querem ter anel de ouro. Hoje o Oxalá, ele não carrega mais um pilão, o Oxoguian, ele carrega um pilão de ouro. É banhado de prata, é banhado de ouro. Agora me diz, o santo quer o que com isso? O santo vai ganhar o que com isso? Isso vai mudar o santo? O santo dele vai ser mais bonito porque ele quer que as pessoas digam que o santo dele tem ouro. Que aquele fulano de tal é o babalorixá tal, que o santo dele carrega ouro. Então ele quer que o santo dele seja melhor do que o seu santo. Você tá entendendo? Uhum. Tem disputa de santo hoje. Mas muito hoje, se você for, me desculpe, mas hoje, às vezes eu vou na casa das pessoas, eu tenho até que pedir a Gol de falar isso, mas parece que a pessoa nem tá de santo. Mas você vê muito isso hoje em dia. Você fica sem dúvida se é a pessoa ou se é o santo. Entristece demais. Inclusive, essa semana, eu tive um pequeno probleminha no terreiro, na gira de sábado, e eu tive que pegar a filha e explicar exatamente isso para ela. Que entidade a gente ouve e cala. Mesmo que você não goste, mesmo que você não concorde, o respeito tem que estar acima de qualquer coisa. Antes do que eu falei, ela não gostou de uma coisa que a entidade falou para a filha dela, e a entidade estava certa, que a atitude da filha dela não foi legal, né? E ela se sentiu ofendida, se sentiu desprezada, e eu fui obrigado a usar esse tom de conversa com ela. Não mistura pessoal com espiritual. Aquilo que vem das entidades, aquilo que vem dos orixás, a gente abaixa a cabeça e enfia a viola no saco. Isso é o respeito, isso é a adoração. Isso é ser verdadeiramente um bandista, foi o que eu falei para ela. Se o seu coração não consegue bater nesse compasso, então você não é um bandista. Aí você faça a sua escolha. Não está no lugar certo. Entendeu? É complicado. É aquele negócio, né? Eu acho que, para resumir, a nossa religião, ela seria muito mais bonita do que já é, óbvio, se os irmãos se tratassem como irmãos e parassem de se tratar como, eu sou só mais velha, você tem que me respeitar. Como eu já ouvi uma situação de uma mulher, mas eu sou uma mulher velha de santo, você tem que me respeitar. Ué, gente,
Não, a gente respeita quem dá o respeito. Ah, mas eu sou uma zeladora de Umbanda, então eu tenho que ter... Não tenho, você tem que ter respeito se você se der ao respeito. Nós devemos respeito ao dono da sua casa. Primeiramente, independente de qualquer coisa, devemos respeito ao orixá daquela casa ali. Mas se o zelador daquela casa ali não se dá o respeito, fica um pouco complicado. Né? Quando a pessoa ela tem um pouco mais de educação, ela vai se afastar. Quando ela não tem educação, ela debate com o próprio pai de santo, como já vi várias situações. Então, assim, eu acho que o que está faltando é mais amor. Está faltando mais amor na nossa religião. Eu falo nossa, porque, como eu falei no início da conversa, a Umbanda e Candomblé, para mim, seguem o mesmo propósito: caridade, amor, irmandade e adoração ao orixá, que é superior a gente. São seres extremamente evoluídos. Eles, mesmo sabendo que o filho está errado, eles estão ali. Eles não desistem da gente, né? Eu acho até que o Wagner toca muito nesse assunto comigo, de pessoas que falam, porque Exu é diabo, porque Exu é catiço. Eu vou te falar, eu vou ser bem sincera, que eu nunca vi com esses olhos de diabo, de catiço. Mas eu já usei esses termos, sim. Já usei. Né? Porque não sei o que é catiço. Mas eu estou aprendendo e lendo e estudando que realmente Exu, ele não é um ser negativo. Pelo contrário, ele é um ser positivo. Você tem que saber usar a energia dele. Você tem que saber usar a energia dele. Que, inclusive, eu queria pedir até licença para o Rafael para poder ler um texto que eu postei hoje. Recebi de um grupo, né? Recebi no grupo. E eu achei esse texto muito bonito. Queria até pedir licença. Esse texto, ele ressaltou até mesmo o que é Exu, né? Nas nossas vidas. O que as pessoas elas pensam negativamente de Exu. Então, quando eu recebi esse texto hoje, de um amigo meu que ele é Ogã, confirmado, né? E ele sabe que eu tenho esse determinado Exu. E ele mandou para mim, eu achei muito bonito. Começa assim o texto. Eu vivi muitas vezes, muitas vidas, e ele também. Ele foi meu pior inimigo. Ele foi meu melhor amigo. Ele foi o meu maior amor. Ele foi meu irmão e ele foi meu marido. Sempre que eu nascia, ele nascia. Sempre que eu morria, ele morria. Ele foi um completo. E então chegou o dia que eu morri e não nasci de novo. A roda das encarnações já havia dado sua volta completa. E todas as vidas já tinham sido oferecidas a mim. E mesmo com as dezenas de vidas, e mesmo com as dezenas de chances, eu não havia aprendido nada. Sim, eu era mesquinha, tola, passional, e cometi em todas as vidas que vivi os mesmos erros. Então os deuses desistiram de mim. Então minha alma caiu na escuridão. Sim, o buraco fétido e escuro em que as almas e os espíritos que realmente não prestam são descartados, isolados, para que assim parem de dar trabalho. Há quem chame isso de inferno, mas não tem fogo lá. Lá não tem nada. É só escuro. É somente silêncio. E no escuro fiquei por muito tempo. Todos os espíritos dali ficam vagando, tentando achar uma saída. Eu não. Eu não vagava. Eu somente olhava para dentro de mim mesma. E nessa busca eu vi aquilo que demorei 1 milênio para ver. Eu vi Deus. Eu vi Deus dentro de mim. Sim, foi Deus que me fez. Foi Ele que nos fez. E eu soube manejar essa força. E com ela aprendi. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. E por termos poder também, e quando eu aprendi, eu enxerguei. E então as portas se abriram. E os deuses disseram, ela evoluiu. E me chamaram para fora, para sair do escuro.
E quando eu estava prestes a sair, eu encontrei ali no Vale das Trevas ele que é o meu amor. E ele estava perdido, assim como eu estive. E eu decidi ficar. Eu fiquei na escuridão com ele. Sim, eu fiquei e eu gostei de estar ali. E na escuridão eu me tornei luz. Uma luz vermelha, uma lua de sangue. Agora eu não era mais uma ali. Agora eu era a rainha dali. E na escuridão eu fui fazendo uma corrente. Cada elo tinha um nome. Cada elo era uma Maria. Eram muitas almas que me seguiam. Eram muitas almas. Sou Maria Padilha das almas. De todas elas, Maria Padilha e Tranca-Rua são os mais famosos entre as entidades. Isso porque somos completos. Somos luz, somos trevas, mistos no caldeirão sem fundo. Quando eu li isso, eu falei, gente, como que alguém vem falar para mim que Exu não é um ser evoluído? Que Exu é diabo? Quando eu entrei na Umbanda, eu pensava assim, Como, gente? Eu não consigo entender. É um ser tão divino. Para mim, é um ser divino. É o único ser que tem a permissão. Isso tanto no Candomblé quanto a Umbanda, eu penso assim. Ele tem a permissão de estar mais perto do ser humano. Ele vibra quase como um ser humano. Isso porque ele tem o privilégio de estar no Aie e no Orum, na terra e no céu. Então, quando alguém me diz que o Exu é uma divindade negativa, eu não concordo. Não concordo. A pessoa, ela tá sendo leiga a falar isso, sabe por quê? Porque se você pensar assim, Exu é o caminho. Se você trata Exu no negativo, como que o seu caminho vai ser positivo? Né? Quando eu comecei na Umbanda, eu tinha pavor de incorporar seu tranca-rua. Até há poucos anos eu também tinha... Seu Tranca-Rua é o Exu do meu pai. E eu comecei a trabalhar com o Tranca-Rua de Imbaré, sabe? Meu primeiro Exu que veio foi Tranca-Rua de Imbaré e até minha coroação era Tranca-Rua de Imbaré. Mas no dia da minha coroação foi Tranca-Rua das Almas que veio. E hoje eu trabalho com os dois. Seu Tranca-Rua de Imbaré só vê uma vez ao ano, que é no sábado de Aleluia. E quem toma conta da minha vida é seu Tranca-Rua das Almas. E quando eu comecei a entender Exu, que Exu era meu melhor amigo, que Exu era meu amante, que Exu era meu inimigo, que Exu era meu irmão, era meu amigo, era meu pai. Ele fazia parte de você. A minha vida se transformou em outra coisa, sabe? E eu acho que as pessoas, elas não fazem só isso com Exu, como fazem com qualquer tipo de entidade. Que eu acho que a forma que a entidade trabalha é a forma que o cavalo permite. Existe o ruim, existe o bom, o certo e o errado. Sim. Se você é uma pessoa boa, você vai atrair espíritos ruins para você. Com certeza. Se você é uma pessoa boa, você vai atrair espíritos de luz para você. Isso aí, positivos. Tá? É o que Lógico. é o seu controle espiritual. Todo processo de incorporação, ele é uma simbiose, né? É a fusão de dois seres que formam um terceiro ser. Então, a qualidade do padrão vibratório do médium é determinante no resultado dessa simbiose. Então, é por isso que eu trabalho lá na minha casa, que é uma casa de Umbanda, eu trabalho muito a cabeça dos meus filhos nesse sentido de desenvolver bons sentimentos, sabe? De ter um histórico emocional o mais elevado possível, né? E eu tento vender para eles a minha história. Porque eu até brinco que Deus ama todos os filhos, mas comigo ele tem um quequê. Porque as coisas que ele me dá, né, são assim, meio que milagrosas, caem do céu no meu colo. Então eu digo, tem que me amar muito. Mas quando a gente fala Deus, a gente está se referindo a toda a cadeia hierárquica que vem abaixo dele. Eu tenho um amor imenso por Tranca-Rua das Almas, porque eu trabalho desde 1989. Meu primeiro Exu foi o Marabô. Até 1989, quando Tranca-Rua chegou, tomou a frente dos trabalhos, mas o meu guardião é Marabô. Entendeu? E Tranca-Rua anda comigo, para cima e para baixo. É o Exu de trabalho dentro da minha casa, é o Exu que comanda a casa lá, né? É o Exu de frente à esquerda dos orixás. E eu tenho uma paixão muito grande por ele, uma adoração, assim. E sei que ele é um ser de muita luz. O Exu, ele trabalha nas trevas a serviço da luz. O Exu de Umbanda, dentro das verdadeiras casas de Umbanda, ele é chamado de Exu de lei,
Porque ele é um cumpridor da lei maior. Exatamente. Ele cumpre rigorosamente aquilo que a lei maior determina e aquilo que a justiça divina preconiza. Ele tem a função dele de executor kármico, mas não para fazer mal a quem quer que seja. Ele cumpre o que a justiça divina preconiza. Ele está ali a serviço dos orixás, né? E, na verdade, quem executa não são os orixás. É Exu. Exatamente. Vamos terminar essa entrevista, mas deixa eu só fazer uma rapidinha com ela. Aí a gente dá um intervalo para o Cristiano. Primeiramente agradecer, Jane. Prazer imenso. Eu espero marcar um outro dia para você vir, tá? Pra gente poder... A gente vai começar a colocar temas e trazer zeladores e pessoas de acordo com o mês, com a data que for acessível. E que você venha da próxima vez com um tempo melhor, pra gente bater um papo mais tranquilo sobre esse tema. Vou fazer uma rapidinha assim, eu pergunto, você me responde, tá? Um amor dentro da espiritualidade. Amor espiritual, no caso. Minha mãe Oxum e Ossan, né? Que são os dois. E Xangô, na verdade é Ossan. Ossan e minha navalha. Oxum e Xangô. Ossan porque foi o orixá que me fez ser a Reiki que eu sou, né? Que através dele eu aprendi sobre o amor de um orixá para uma pessoa. Oxum, que é minha navalha, me abraçou, cuida de mim. Xangô, que é o meu pai, foi quem me deu o meu nome na sala e me protege, acima de tudo, de qualquer coisa, sempre esses 3 orixás na minha vida. Uma esperança. Que a nossa religião deixe de ser ridícula como está sendo. Um objetivo. Objetivo? Espiritual? Sim. Eu espero que os nossos irmãos eles comecem a se ver como tal, como irmãos. Que essa separação, esse muro de Berlim que existe na nossa religião, caia por terra. Porque nós, umbandistas, eu vou falar nós, umbandistas e candomblecistas, devemos andar juntos, tá? Porque um não vive sem o outro. Um orixá. Logomedé. Uma felicidade dentro da espiritualidade. A minha primeira filha pequena. Uma tristeza. A zeladora de santo, que me fez tanto mal, que é de Oxum, que eu sinceramente espero que ela evolua, que infelizmente ela perdeu uma casa muito bonita, filhos muito bons por conta dessa vaidade, né? Queria pedir que você deixasse uma mensagem, tá? Pode ser o que você queira, tá? Ou pro povo de Candomblé acordar, ou uma mensagem só de reflexão, mas que você deixasse uma mensagem pra gente, tá? Pra quem tá ouvindo, agradecer novamente a sua presença. Espero que da próxima vez, acho que você vem com o pessoal da Boemia, né? Então logo dia 4 de maio eu tô aqui. Então logo você vai estar aqui com a gente de novo. Deixa eu só lembrar que talvez eu tenha, porque eu faço faculdade, né? Então eu não sei se eu terei prova nesse dia de noite. Se eu tiver a prova no segundo tempo, que começa exatamente às 8 horas, eu não vou conseguir estar presente. Mas eu tô torcendo que eu consiga estar exatamente para participar com vocês. Mensagem, gente, tudo que nós falamos aqui, né? Eu acho que o primordial é pedir paz, porque existe até mesmo a questão de intolerância religiosa, não só dentro da Umbanda e Candomblé, né? Só que existe do candomblecista para com outras religiões. Eu acho que tem que ser feito estreitar esses laços, né? Porque a nossa religião, ela não veio pregar diferença, ela veio pregar amor. Jesus Cristo veio à Terra não para pregar religião, ele veio pregar amor e carinho e dedicação, né? Então eu acho que hoje o candomblecista e o umbandista, nós espíritas, seja kardecista, seja candomblecista, seja umbandista, seja quimbandista ou da Jurema, nós temos que fazer caridade.
Nós temos que abrir o nosso coração, e se nós formos alvos de algum tipo de crítica ou até mesmo ofensa, eu sei que é difícil, mas que a gente tente entender que aquela pessoa ela tá tendo um ensinamento pífio, né? Eu costumo até dizer no popular ridículo, que eu acho que assim, quando uma pessoa ela vai procurar uma determinada religião, ela vai com um pouco de carência. Então ela espera que aquela instrução espiritual, na carência dela, supra. Então, se supre, ela acaba se entregando de cabeça a tudo que a pessoa fala. Ela entrega, ela fecha os olhos e ouvidos e começa a enxergar somente aquilo dali pelo bem que fez. Isso existe dentro do Candomblé e Umbanda também. Então, acho que todo mundo tem que... O apelo e a mensagem que eu deixo é que a gente consiga enxergar mais com o coração e não com a cabeça. Porque a cabeça pensa demais, a boca fala besteira e as mãos agem de maneira errada. Agradecendo ao convite, foi muito bom a nossa conversa, espero estar aqui outras vezes, com certeza. Adorei vocês, muito obrigada de verdade. Me desculpem as opiniões adversas à minha, eu não vou mudar, é o que eu penso, o que eu aprendi, então eu espero sinceramente não ter ofendido ninguém. Se alguém se sentir ofendido por algo que eu falei, realmente eu peço desculpas, mas a opinião é de cada um e a minha realmente não vai mudar em relação a nada. Eu queria agradecer, tá, Jane? É um prazer receber você, saber que você tem essa mente, que é muito próxima ao que a gente aqui faz, porque isso aqui não é... A gente não abriu a rádio como comércio, a gente abriu para isso, para levar as pessoas que querem entender, porque, como você disse, muitas vezes as pessoas entram carentes e leigas. Então isso serve como vamos dizer, um porto seguro de entendimento para elas. Entendeu? Bom saber que você tem essa mente. Isso. Também por ser jovem, tem esse conhecimento, tem esse respeito de doutrina e hierarquia. Muito bom. Foi um prazer imenso receber você. Eu que agradeço. Tá? Prazer foi todo meu. Getúlio, também obrigado por ter participado. Sempre bom ouvir sua voz de locutor, né? Agora eu vou chamar um intervalo e daqui uns 10 minutos a gente volta com... Quer falar, Getúlio? Fale, Getúlio. Agradecer a presença da Giane, dizer que foi um prazer te conhecer pessoalmente hoje, né? Eu tinha te visto lá no primeiro encontro dos irmãos e amigos de Axé. Aliás, parabenizar pelo show que vocês fazem. Muito obrigada. É um espetáculo maravilhoso. Quem tiver oportunidade de assistir, vai se deliciar, porque é muito bonito o trabalho que vocês fazem. Eu agradeço. Vocês estão de parabéns. Em nome do Boemia Carioca, Casal Malandragem, que eu e o Wagner fazemos, né? Nós nos auto-intitulamos Casal Malandragem, mas isso provém do Boemia Carioca, que foi o Boemia Carioca que nos uniu, né? Foi através disso que realmente nós nos conhecemos e hoje fazemos esse trabalho. Então eu agradeço em nome do Boemia Carioca, do Jeff, que é o idealizador do projeto, e o Casal Malandragem, as navalhas, todos nós agradecemos muito o carinho de vocês. Realmente muito bonito. E fiquei sabendo que parece que você vai estar perto da gente, né? Boa. Daqui em diante. Boa. Muito bom. Inclusive amanhã eu estou ajudando no projeto de vocês. Amanhã eu estou saindo da faculdade cedo, vou lá ajudar no projeto de distribuição de quentinhas. Muito legal. Me ofereci, eu acho que fui aceita. Seja muito bem-vinda. Isso. Até porque a sua forma de pensar, a sua lucidez vai acrescentar muito ao nosso grupo. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.